A exclusão daquela decisão foi o espelho que revelou algo que eu vinha evitando enxergar. Eu havia permitido, ao longo do tempo, que minha presença fosse associada à execução e não à liderança. E isso não aconteceu porque os outros eram maus ou conspiradores. Aconteceu porque eu mesma, por medo de parecer autoritária ou difícil, suavizei minha posição, deixei que ideias fossem apropriadas, que decisões fossem tomadas sem meu posicionamento claro, acreditando que o reconhecimento viria naturalmente depois, mas reconhecimento que não é sustentado por presença estratégica raramente se materializa. Quando percebi que uma decisão importante já havia sido tomada sem mim, senti aquele aperto familiar no peito, a mistura de indignação e insegurança que costuma levar a reações impulsivas, mas algo em mim já não queria reagir como antes, porque reagir seria confirmar o papel da excluída ressentida, e Cleópatra não reage a partir da ferida, ela age a partir da lucidez. Em vez de confrontar imediatamente, eu observei, analisei o movimento, entendi quem estava envolvido, quais interesses estavam em jogo, quais alianças haviam se formado, e principalmente, qual havia sido a minha contribuição silenciosa para aquele cenário, porque assumir o comando começa por assumir responsabilidade sobre a própria posição no tabuleiro. Nos dias seguintes, fiz algo que parece simples, mas foi profundamente simbólico. Parei de oferecer soluções que não me eram solicitadas, parei de me antecipar às necessidades alheias, parei de ocupar espaços operacionais que drenavam minha energia sem ampliar minha autoridade, e comecei a falar apenas quando era estratégico, não por retração, mas por escolha. Porque Cleópatra sabia que palavra em excesso dilui poder, enquanto silêncio bem posicionado concentra atenção. Esse movimento causou estranhamento, porque o sistema estava acostumado à minha disponibilidade constante, e quando ela cessou, um vazio se formou, um vazio que revelou o quanto minha presença sustentava dinâmicas invisíveis, e foi nesse vazio que comecei a ser percebida de outra forma, não mais como apoio, mas como ausência significativa. Paralelamente, organizei minhas ideias, alinhei minha visão sobre o projeto. Em vez de tentar ser incluída novamente por pedido ou cobrança, criei uma proposta estruturada, clara, impossível de ser ignorada, e quando apresentei, não fiz com tom defensivo ou justificativo. Apresentei como alguém que sabe exatamente o que está fazendo e por que aquilo é relevante. E esse é um ponto central do arquétipo Cleópatra. Ela não pede espaço, ela ocupa com naturalidade aquilo que faz sentido ocupar. É desconfortável admitir, mas ambientes profissionais muitas vezes respeitam mais quem se retira do jogo errado do que quem insiste em ser aceito nele, e Cleópatra entendia profundamente a arte do timing, sabia quando avançar e quando recuar para voltar mais forte. Houve resistências, é claro, porque toda mudança de comando gera tensão, mas eu já não estava interessada em ser confortável, estava interessada em ser coerente, e coerência interna é uma força silenciosa que desarma opositores, porque não há brecha para manipulação emocional quando você sabe exatamente quem é e o que sustenta. Aos poucos, comecei a ser consultada novamente, primeiro de forma pontual, depois de forma recorrente, até que minha participação nas decisões se tornou indispensável, não por imposição, mas por necessidade, e isso é o ápice do poder arquetípico, quando sua presença se torna necessária porque você construiu um lugar que ninguém mais ocupa da mesma forma. Assumir o comando, nesse contexto, não significou mandar ou controlar, significou orientar, definir direções, estabelecer limites claros e assumir a responsabilidade pelas consequências, algo que eu antes evitava por medo de errar ou desagradar, mas que agora eu compreendia como parte inseparável da liderança verdadeira. O arquétipo Cleópatra não se ativa quando você quer vingança por ter sido excluída, ele se ativa quando você entende que exclusão é um sintoma de desalinhamento de poder e decide corrigir esse desalinhamento a partir de dentro, sem drama, sem ruído, sem exposição desnecessária. Cleópatra não esperava convites, ela criava contextos, e foi isso que aprendi naquele processo. Criar contextos onde minha liderança fosse evidente, onde minha visão fosse necessária, onde minha presença fosse respeitada sem precisar ser defendida o tempo todo.